A nossa vida, ela é feita de experiências. Experiência, quanto mais marcante, mais sólida ela estará na sua memória. E a nossa memória constrói a nossa história, não é verdade? Eu poderia afirmar que a narrativa da nossa vida, ela é muitas vezes configurada, organizada em capítulos. E todos nós temos um capítulo específico. Eu descobri que existe um padrão em algumas narrativas bíblicas, em grandes histórias, grandes personagens, e eles apresentaram um padrão, algo peculiar, pertinente, que inclui todos. Todos passaram por essa fase, todos passaram por essa estação, e curiosamente eu descobri que algumas dessas histórias, esse capítulo específico está no capítulo 6. Todo mundo tem um capítulo 6. E a gente vai navegar por essas histórias aí, e eu vou me ater ao fim num capítulo específico. Então, as histórias que nós vamos conversar sobre Eliseu, Daniel, Isaías, Neemias, todos eles tiveram um capítulo 6. Eu vou te falar, que capítulo, hein, cara? Abra os seus olhos para ver o outro lado, para ver o outro lado do tabuleiro. Eu vou te contar uma história aqui rapidinho. Bom, recentemente a gente esteve viajando, período de férias com a família, e Benjamin, na casa que a gente estava hospedado, tinha um jogo de xadrez. Ele ficou intrigado por aquilo, ele se amarra em jogos, e ele começou a pesquisar no YouTube como que jogava xadrez. E aí ele ficou obcecado por aquilo e só jogava o dia inteiro, não falava nem oi, nem bom dia, nem boa noite. Ele acordava de manhã e falava, vamos jogar xadrez? Eu, pessoalmente, já aprendi xadrez umas 15 vezes, eu sempre esqueço as regras lá. Mas Benjamin já está dominando o jogo e está jogando muito bem, ganha de todo mundo. Isso me fez recordar de uma história que eu quero contar para você. Uma história que eu aprendi na minha adolescência. Existiu dois amigos, eles foram ao museu. E ao chegar nesse museu, eles passeando pelas galerias, eles viram um quadro em específico. E era o quadro em que tinha uma mesa e duas pessoas jogando xadrez, um tabuleiro de xadrez. E o nome do quadro, que estava na etiqueta ao lado, dizia Checkmate. Um desses amigos era um jogador internacional de xadrez. E ele ficou analisando aquele quadro, e o outro amigo continuou andando pelo corredor e falou, cara, o que você está fazendo? Ele, nós temos um problema aqui. Aí ele voltou, retornou, o que está acontecendo? Ele falou, veja só, eu estudei os movimentos aqui, eu estudei as peças onde elas estão posicionadas. E nós temos um problema aqui. Ele, tá, eu já entendi que nós temos um problema. Ele, não, você não está entendendo. Eu sou um jogador internacional de xadrez. E nós temos um problema aqui. Tá bom, já entendi. Qual é o problema? Ele, não está certo. A etiqueta de checkmate não é um checkmate. O rei ainda tem uma jogada. Aí ele falou assim, tá bom, beleza. Ele, não tá beleza. Tá errado. Eu sou um jogador internacional. O rei ainda tem uma jogada. A gente precisa entrar em contato com o artista para que ele ou mude o nome do jogo ou ele mude a cena. Porque o rei ainda tem uma jogada. Em cada um desses capítulos, o capítulo 6, a história mostra que eles passaram por um momento, cada um desses personagens, Isaías, Neemias, Eliseu, cada um deles passaram por um momento que eles receberam um alto nível de pressão, de intimidação, e que tudo se configurava como um checkmate. Sabe aqueles momentos da sua vida que parece que as coisas vão caminhando para um cenário e aquilo vai se formando, aquilo vai se combinando numa situação, muitas vezes, que parece sem saída. Tudo aponta para um checkmate. Quando você olha a sua vida, você enxerga o seu propósito, você sabe dentro de você que existe algo mais. Que a vida não é só isso. Existe um propósito, existe uma vontade, um desejo bom, perfeito, agradável de Deus para a tua vida, mas você olha para o cenário e você não vê nada que te transmita essa ideia. A única coisa que te diz que o que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável é a Bíblia. Porque mais nada ao seu redor te comunica isso. E aí você começa a dar um nome para o seu capítulo. E o nome que muitas vezes nós damos para o nosso capítulo é checkmate. Já era.
não encontro uma saída, não encontro uma alternativa, não vejo sentido no que eu estou vivendo, atravessando, passando. Essa é uma noite especial. Eu tenho uma mensagem para alguém aqui essa noite. Eu não sei se você entende e se você define esse capítulo da sua vida como checkmate, mas eu sei uma coisa, o rei ainda tem uma jogada. Você vai se lembrar de Moisés diante do mar. Parecia ser um checkmate. Atrás vinha um exército, à frente tinha um mar. Uma impossibilidade. A falta de um caminho. E de repente ele olha para aquilo e ele clama: Deus! E aí Deus responde para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus pega o cajado de Moisés e posiciona da terra para o mar. Deus quer te inspirar hoje a você mudar a sua posição, a você se reposicionar e tirar os pés do natural e colocar no sobrenatural. Porque Jesus é o rei e o rei ainda tem uma jogada. Ninguém esperava aquilo. O cenário não dizia tudo contrário àquilo. Mas o rei tinha uma jogada e o mar se abriu, cara. Você vai se lembrar de Paulo e Silas. Estavam pregando, fazendo a vontade de Deus. Você sabia muitas vezes que fazendo a vontade de Deus vão te esperar açoites, cadeias, prisões, infortúnios, bem em direção à vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que muitos cenários sejam contrários ao seu bem-estar, ao seu conforto. Situações que venham para te prender, para te limitar. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens, dentro do cárcere interior, por volta da meia-noite, eles se posicionaram. Eles não foram presos meia-noite, mas por volta da meia-noite eles se posicionaram. Eu não sei quanto tempo você está atravessando o seu capítulo 6, quanto tempo o seu capítulo 6 começou. Mas eu sei de uma coisa, na hora que você se posiciona, no momento em que você se posicionar, mudar seu posicionamento, deixar de acreditar que é um checkmate, já era, vou morrer preso aqui, vou morrer nessa situação, vou morrer nessa condição. Na hora que você começa a se posicionar para levantar o nome de Jesus no meio da sua circunstância, sabe o que vai acontecer? Quando você começa a levantar o nome do rei, o rei ainda tem uma jogada. A Bíblia fala que veio o anjo e os alicerces daquela prisão começaram a tremer, a chacoalhar. Quando você levanta o nome de Jesus, as cadeias vão começando a se quebrar, os alicerces começam a se sacudir, as coisas começam a se movimentar porque você se posicionou. O rei ainda tem uma jogada. Quero dizer uma coisa para você. Jesus habita, mora dentro de você. Jesus é o rei e o rei ainda tem uma jogada. Segunda Reis, capítulo 6, relata a história de Ezequiel e ele e o seu moço, Ezequiel, o profeta, dão uma direção para o rei de Israel. E eles estavam sendo intimidados, amedrontados por um grande exército. Os sírios se colocavam contra eles. Uma posição de checkmate. E aí Eliseu vira para o seu moço e diz o seguinte: levanta os seus olhos. E ele orou. E os olhos do seu moço, do seu assistente, do seu estagiário, foram abertos. E ele viu que o exército de Deus, dos anjos de Deus, era muito maior do que aquele exército que ele via diante dos olhos dele. Sabe o que acontece? Quando Satanás te intimida com seus projetos, Deus te encoraja com seus planos. O momento que você está atravessando pelo capítulo 6, que você está passando por um checkmate, é a hora, sabe de quê? De levantar os seus olhos, de onde veio o seu socorro. É hora de você colocar os seus olhos em Jesus, de você abrir a sua visão, de o que está acontecendo no reino espiritual é tão maior, é tão melhor, é tão mais poderoso do que qualquer desafio que você passe no natural. Vamos ler aqui Neemias, que eu quero te dar uma chave. Neemias capítulo 6 diz o seguinte: Neemias estava sendo afrontado por Sambalá e Tobias. Quando Sambalá e Tobias souberam que o muro não tinha nenhuma brecha, eles se levantaram para começar a espalhar calúnias,
espalhar mentiras, espalhar intimidações. Você não vai conseguir. Desencorajamento. E falaram, Neemias, a gente quer falar com você. Neemias falou assim, eu não tenho tempo. Eu tenho uma obra, eu tenho uma missão. Eu não tenho tempo para mimimi. Eu tenho uma obra para fazer. E aí, naquele cenário, olha o que acontece. Capítulo 6 de Neemias, versículo 13, se eu não me engano, diz que eles buscavam intimidá-lo, amedrontá-lo, de forma com que ele pecasse. O que eu quero dizer para você, que eu estava falando na história anterior de Eliseu, é que você responde à visão que você tem. Se a sua visão é natural, a sua resposta, a sua conduta, as suas ações, as suas decisões vão responder o que você vê naturalmente. Se a sua visão é espiritual, então você responde ao que você discerne espiritualmente. Por isso, muitas vezes, quem caminha por fé não é bem compreendido. Entendeu? Mas isso aí é um absurdo. Por que você está procedendo dessa maneira? Porque eu não reajo diante do que os meus olhos veem. Eu reajo pelo que o meu espírito percebe. Eu ando por fé, eu não ando por vista. Então Neemias falou isso. Eu não posso reagir ao que eu ouço no natural. Eu só reajo ao que eu percebo no espiritual. O objetivo de Satanás sempre será acender o teu medo. Porque dessa maneira, você vai estar crendo mais no que o diabo pode fazer, destruir, matar e roubar, do que no que Deus pode dar vida em abundância. O que é medo, se não fé no diabo? Bill Johnson. Quando se apressam para te parar, Deus se apressa para acelerar. Sabe o que aconteceu no capítulo 6 de Neemias? Todo capítulo 6 começa com checkmate. E todo capítulo 6, o rei faz uma jogada. Toda vez que você vê uma intimidação, pode ter certeza que Deus está preparando uma grande vitória para você. Toda vez que você vê o diabo preparando uma forca, como Amã preparou para Mardoqueu no livro de Esther, você pode ter certeza que Deus está preparando um trono para você. No capítulo 6 de Neemias, no finalzinho do capítulo, mostra que o muro foi reconstruído em tempo recorde. O mesmo capítulo que inicia com intimidação, o mesmo capítulo, o mesmo período que inicia com amedrontamento, com acusação, com calúnias, com infortúnios, com adversidades. É o mesmo capítulo que encerra com a palavra recorde. Se você entrou nesse capítulo da tua vida, meu irmão, de desafio, de afronta, de intimidação, que tudo parece que vai piorar e dar ruim, já era, acabou. Se parece isso, se você tem um rei dentro de você, o rei ainda tem uma jogada. Capítulo 6 de Isaías, o capítulo inicia o seguinte: no ano que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Você sabia que Isaías era primo do rei Urias? Isaías foi convocado para ser um assistente na corte, fazer parte da realeza do rei Urias. E o capítulo 6 de Isaías inicia com a palavra morte, mas termina com a palavra visão. Sabe o que significa? No tempo em que os reis perecem, profetas florescem. No tempo que algo importante para você naturalmente morre, algo poderoso de Deus para você nasce. Porque se você tem um rei, o rei ainda tem uma jogada. Quando tudo parece ser um checkmate, já era, acabou, morreu. Quem eu sou? Antes eu era primo do rei, agora eu sou profeta do rei. Eu quero essa noite, essa é apenas a introdução, eu quero essa noite falar especificamente sobre o capítulo 6 na vida de uma pessoa. Curioso que a Bíblia tem 2 capítulos 6 para relatar essa mesma história. Marcos 6 e João capítulo 6. Essa história também está registrada em Mateus capítulo 14. Olha que interessante. Você vai se lembrar que João Batista era primo de Jesus, certo? Você vai se lembrar que quando a mãe de João Batista, Isabel, e Maria, mãe de Jesus, estavam grávidas e se aproximaram, os nenéns sacudiram ali, se agitaram na sua barriga. A afinidade que eles tinham, o espírito, né? Deu choque ali. E o capítulo 6 inicia com uma notícia muito pesada. É o lugar, é o momento, o capítulo se inicia com a morte de João Batista. E a Bíblia relata que Jesus, ao ouvir esses acontecimentos, ele se retirou sozinho a fim de orar.
você vai se lembrar que alguns discípulos de Jesus eram discípulos também de João Batista. Especificamente André e o discípulo a quem Jesus amava, João. Eles eram discípulos de João Batista. Agora eu te pergunto, imagine-se nesse cenário. Imagine você acordando nesse dia do capítulo 6. E você acordando com essa notícia. Jesus estava em Jerusalém e ele faz uma jornada, cerca de 116 quilômetros, em direção a Galiléia. Ele passa por Nazaré, em direção a Tiberíades. E ele tenta realizar alguns milagres em Nazaré, ele não pode, porque em Nazaré ele era visto como filho do carpinteiro e não como filho de Davi. E a Bíblia fala que Jesus se admirou, Jesus ficou impressionado com a falta de fé deles. Olha que incrível. Jesus ficou impressionado com a falta de fé. Então Jesus, saindo de Nazaré, ele continua em direção ao mar da Galiléia, até a região de Tiberíades, que é exatamente o lugar onde João perde a cabeça. É assim que inicia o capítulo 6. Com uma notícia, você se imagina vivendo essa história. Você ouve falar daquela pessoa que você seguia ali para João, para André. Caramba, cara, nosso discipulador, que a gente tinha tanto carinho, perdeu a cabeça, morreu, a gente não tem mais ele. Jesus começa esse capítulo sabendo que o seu primo querido morreu. E ele continua. E ele se retirou para orar. Mas a Bíblia fala que ele foi interrompido, porque o reconheceram no caminho que ele estava indo para orar, sozinho. Quando o reconheceram, Jesus teve íntima compaixão da multidão e ali realizou muitos sinais e maravilhas. Ele curou muitas pessoas, porque ele teve íntima compaixão. E após curar aquelas pessoas, o dia que começava com a notícia de morte, ele passa o dia pregando, ensinando o evangelho, curando. E ao fim do dia, ele sente compaixão e os discípulos dizem: despede as multidões para que eles possam se alimentar. E aí Jesus respondeu: não vou despedir, eu vou alimentá-los. E Jesus começa a desafiar os discípulos dizendo: vai, procura o que vocês conseguem. E eles trazem 2 peixes, 5 pães. Ele dá graças e ao compartilhar com seus discípulos, Filipe sai para distribuir aqueles pães e peixes e aquilo começa a se multiplicar de forma que sobram 12 cestos cheios. Que dia, hein, cara? Que capítulo, hein? Capítulo 6 intenso. Começa com uma morte, depois passa por um monte de cura, depois por uma multiplicação sobrenatural de alimentos. E aí, Jesus chega e faz o seguinte desafio. Vocês vão fazer o seguinte: sobe no barco e parte, porque eu vou ficar aqui e vou despedir as multidões. E a Bíblia relata uma palavra específica. Eu fui investigar, será que colocaram acidentalmente essa palavra aqui? Ou será que é isso mesmo no original? Eu fui descobrir que era isso mesmo. Que Jesus precisou insistir. No original, a palavra insistir ali quer dizer ameaçar, quer dizer forçar a barra, pegar pesado. Jesus precisou insistir para que eles entrassem no barco e falou assim: vá para Betsaida, para Cafarnaum, vá para o outro lado da margem. Jesus precisou insistir. E eu fiquei pensando, por que Jesus precisou insistir? Eu não posso afirmar, mas eu posso considerar alguns motivos. Primeiro, que dia, hein, Jesus? Caramba, o cara morreu, a gente está aqui, está triste. Milagre o dia inteiro, correria, multiplicação. E já aconteceu com você, depois de passar um dia pesado, um dia intenso, depois que você come, você dá aquela relaxada, sabe, quando baixa a poeira? E aí Jesus fala: agora vocês vão ter que andar mais 12 quilômetros mar adentro. Talvez o motivo pudesse ser cansaço, beleza? Talvez, quem sabe. Ou então, quem sabe, o fato de 3 dos discípulos terem vindo, serem procedentes daquela cidade, que Jesus envia eles de volta. E aí Jesus chega e fala para eles: aí, volta para casa, vai para casa, vai lá para aquela cidade lá. Ué, mas você não vai com a gente não? Então, eu acredito que talvez o motivo de Jesus precisar insistir é eles falaram assim: vai para casa sem mim. Eles: mas eu saí de casa para ir atrás de você, você me manda para casa sem você? Talvez Pedro tivesse insistido, falou: mestre, vem cá,
Como que você vai encontrar com a gente depois, cara? Se para navegar você precisa de uma tripulação, precisa de um barco, que barco que você vai? Como que você vai? Não existe um caminho possível para você se encontrar conosco. E a Bíblia fala que ao fim da tarde, Jesus os despediu, ou seja, já era de noite. Poderia ser cansaço, poderia ser a questão de voltar para casa. Pô, não quero voltar para casa. Podia ser, pô, vou sem você, como é que você vai depois? E outro motivo também, que poderia ser as condições meteorológicas. Pescadores como eram, olharam para o tempo e falaram, Jesus, olha o tempo, cara. O tempo fechou. Aí eu vou fazer uma pausa aqui e vou te contar uma história. Eu não sei se você sabe o que é passar uma tempestade no mar. Eu já, algumas vezes. Então, o que acontece? Eu cresci aqui no Nova Friburgo. Eu cresci com uma família muito amada, a família do pastor Clauber, da Igreja Comunidade Cristã. E a gente sempre ia para as férias, fim de ano, a gente sempre ia para a praia. E ele tinha um barquinho lá e a gente ia pescar. E uma vez a gente foi para Rio das Ostras. E ao longo do dia, ele pegou e deu 2 viagens do barquinho da Praia do Centro para uma ilhazinha. E deixou lá uma galerinha, depois voltou, pegou a outra galera e levou para lá. E a gente estava lá, nessa ilha, e passamos o dia pescando, né, caça submarina. E a galera lá o dia todo e o sol na cabeça, e a gente compenetrado em mergulhar, pegar peixe, etc., a gente não percebeu que o tempo mudou. E, de repente, quando a gente dá por si, o céu estava negro e as ondas, meu irmão, né? O mar fazendo assim, ó. E a gente na ilhazinha, caramba, como é que a gente volta? Lembrando que ele tinha dado 2 viagens para colocar aquela galera na ilha. Como é que volta? Não cabia todo mundo no barco, tipo, checkmate. Deu ruim. E eu lembro que a gente foi socando todo mundo dentro do barco, o barco socado, aquele barco inflável na lateral, assim, né? Aquele bote, né? E Samuel, um dos filhos do pastor Cláudio, teve que ir amarrado na corda, batendo a perninha pro lado de fora do barco. Cara, e aquelas ondas começaram a crescer, e todo mundo, ai meu Deus do céu. Todo mundo nervoso, todo mundo apreensivo, todo mundo intimidado. Eu sei que quer sentir medo em alto mar. E olha que eu quase não sinto medo. E eu falei assim, vai dar ruim, cara. E eu, cara, sério, o barquinho ia, parecia que ele não ia conseguir subir aquelas ondas gigantes em alto mar, assim. E o barquinho subia, parecia que ele não ia conseguir, depois parecia que ele ia surfando a onda. Aí depois ia subindo devagarzinho, e a gente, meu Deus, e Samuel do lado de fora, batendo perninha. Cara, quando a gente chegou e falou assim, e Clauber, né, com aquela cara, normal. Nada está acontecendo, tranquilo. Para de bobeira. Vamos lá, pessoal. Para de mimimi, chororô aí. Sei o quê, engole choro. E a gente indo em direção, quando a gente chegou na praia, chegou todo mundo, pô, ajoelhando, graças a Deus, obrigado, Jesus. Aí Clauber também falou assim, pô, graças a Deus. Eu falei, pô, você estava com medo? Ele, lógico. Só não passei para você, senão... E recentemente a gente teve, num passeio de barco, que no meio do caminho, o céu virou, a gente estava numa embarcação, para aproximadamente 8 pessoas, bem próxima com os relatos das embarcações dos tempos de Jesus, que eram mais ou menos de 8 metros, e de repente virou o tempo e a gente recebeu aquela chuva, meu irmão. Eu quero que você sinta isso, sabe? Numa tempestade é muito gelado, é muito frio. Uma tempestade de alto mar é frio pra caramba. Eu bati o dente, recente agora, faz umas 3 semanas. Eu bati o dente. E eu envolvi meus filhos aqui, Isabela, e eu abraçando eles assim, e eu tomando aquelas lavadas de onda nas costas. E o troço parecia até prego entrando nas minhas costas, assim, de tão forte. E eu batendo o dente, e Camila rindo, né, gente? Meu Deus do céu. Camila é ótima, pode estar o pior cenário do mundo, né? Feliz da vida. E aí a Daça começou a rir também. Eu falei, cara, meus filhos foram preparados para o perrengue, porque no perrengue eles se divertem. Quando estava céu azul, estava todo mundo reclamando, não sei o quê. Aí no perrengue todo mundo rindo, achando mó barato. E eu lá sofrendo, pô, passando frio. Você fica, o que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir chegar? Você fica, pô, pensa um monte de coisas. Você sabe que o mar é imprevisível, que o mar é selvagem, que a natureza, você não pode conter aquilo. Então você imagina esses homens que eram experientes no mar, de repente recebem um desafio de Jesus, passa para outra margem, mas agora, de noite, sem você, para casa, para onde eu morava, voltar para onde eu vim, Jesus,
Jesus precisou insistir. Estão entendendo meu ponto? Jesus precisou insistir. Por quê? Porque o cenário não era favorável. Jesus quer sempre nos lançar num cenário de improbabilidades. A nossa natureza sempre vai querer o facinho, cara, o conveniente. E Jesus sempre vai nos lançar no improvável para revelar o quanto de nível de fé que a gente carrega. Porque 2 descobertas você vai ter quando você atravessa o capítulo 6. Descobrir quem Deus é em você e descobrir quem você é em Deus. Existem capítulos na sua vida que é apenas para você crescer no conhecimento da sua real identidade e da real identidade de quem Deus é. É para você conhecer mais a Deus e conhecer mais sobre você. Um desafio, um momento que Jesus nos lança é sempre para a gente entender o quão frágil nós somos, o quão limitado nós somos, o quanto que é o poder dele em nós que faz essas coisas todas. Que multiplica os pães, não somos nós. Eles tinham acabado de vir de uma multiplicação. Caramba, sou sinistro, você viu eu entregando o pão lá? Milagre acontecendo, mas meu irmão, cara. Aí, não precisa mais ir no McDonald's não, me procura. É exatamente para que você sempre saiba que não é nada sobre você. Não é sobre você. É sempre que você entenda a sua fragilidade para que você saiba que é Deus em você. E para que você saiba também que Deus é soberano. Deus é poderoso. A Bíblia fala que eles... Olha que interessante, eu achei isso muito curioso. A Bíblia fala que Jesus estava na praia e ele via ao longe os discípulos sendo açoitados. Olha que palavra eles usaram para narrar esse episódio. Os ventos açoitavam o barco, as ondas açoitavam os barcos. Chicotados, você imagina, né? Plá, sacudindo o barco de um lado para o outro. Jesus da praia viu eles no meio do caminho. Era um trajeto de 12 quilômetros. A Bíblia relata que eles já tinham remado aproximadamente 5 a 6 quilômetros dentro do mar. Jesus despediu as multidões ao anoitecer, por volta das 6 da tarde, foi orar, voltou, da praia viu que eles estavam passando aquilo, mas só às 4 da manhã ele foi ao encontro deles. Não é curioso isso? E às 4 da manhã ele passava e os discípulos se atemorizaram. Acharam que era um fantasma. Eles estavam desesperados. Eles estavam no capítulo 6. Checkmate. Deu ruim. Mas eles esqueceram que o rei sempre tem uma jogada. E aí, cara, me chamou muita atenção o fato, eu peguei e abri meu Google Earth lá e medi qual era a distância de Tiberíades até Betsaida, e ele me deu a medida de 11,9 quilômetros, ou seja, 12. E a Bíblia fala que eles estavam remando cerca de 5 a 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam bem no meio do caminho. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que entre você e o seu destino existe uma tempestade, para que você descubra mais sobre você e mais sobre Deus, quem você é em Deus e quem Deus é em você. Bem no meio da tempestade, Deus te encontra, meu irmão. Ele te encontra bem no meio da sua condição, bem no meio do seu desespero. E olha que interessante, quando você vai se lembrar que a cultura judaica, na Bíblia, na história, no folclore judaico, não existe fantasmas. E eles olham para aquele homem andando sobre as águas e eles acham que é um fantasma. Sabe o que significa? Vou ter uma frase aqui. O desespero te leva a crer no que não existe. O desespero furta o seu senso de lógica. Você começa a inventar coisa que não tem nem na tua cultura, meu irmão. Pô, é um fantasma. Agora vamos falar sobre o aspecto do ponto de vista de Jesus. Interessante que tanto Marcos e João, um fala sobre a perspectiva humana desse episódio e o outro a perspectiva de Jesus. Um foca em Jesus, o outro foca no homem. Um relata a história de Pedro andando sobre as águas, o outro não ignora esse fato. Só fala que Jesus andou sobre as águas.
Interessante, né? Jesus percebe que eles tinham medo, e aquilo que era a representação do medo deles, aquele mar, Jesus vem caminhar exatamente sobre aquilo que intimidava eles. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: ele anda sobre as águas porque eram aquelas águas que tiravam a paz e a esperança dos seus discípulos. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer ao caminhar sobre as águas é: o que te faz temer, o que te faz desistir, o que rouba a tua alegria, o que mata os teus sonhos, o que destrói a sua esperança, está debaixo dos meus pés. Eu estou acima do seu desespero, eu estou acima das suas circunstâncias, eu estou perto o suficiente para ouvir a sua voz. Bem no meio da tempestade. Olha que interessante, eles eram pescadores. O que eles dominavam, nesse momento, estava dominando eles. Não sei qual a sua condição. Às vezes você está num negócio, você começou do zero e você sabe fazer. E o que você acha que você dominava, de repente começa a te intimidar e você começa a ficar: cara, eu não domino mais. Você que um dia esteve vencendo uma situação na sua família e de repente você vê que aquela situação está te vencendo agora. Você vivia uma situação na sua saúde que você fala: cara, eu conquistei, eu avancei, eu estou vivendo uma nova realidade sobrenatural. E de repente você começa a se ver debaixo, sendo acometido por aquilo. O que te dominava, o que você dominava agora te domina. Isso compromete como você vê a situação. Compromete sua perspectiva do barco, da tempestade, das suas circunstâncias. Qual é a sua perspectiva? Olhe para o outro lado do tabuleiro. Do lado de cá você viu o posicionamento de Satanás. O que ele armou para te dar o checkmate. Olhe pelo outro ângulo. O rei ainda tem uma jogada. Antes de Jesus acalmar a tempestade adiante de você, ele acalma a tempestade dentro de você. Jesus, ao ver aqueles homens, avistou o barco. Ele falou assim: tendes bom ânimo, não temam. Ele não acalmou a tempestade. Ele não acalmou as ondas. Ele antes falou assim: tendes bom ânimo, não temam. Porque antes de Deus acalmar sua tempestade, Ele quer acalmar você. Nessa hora, todo mundo ali no barco relaxou. Poxa, é o mestre. Eles antes duvidavam: será que é Jesus? Às vezes você, no meio da sua circunstância, da sua adversidade, isso compromete até a sua percepção de quem Deus é na sua vida. Será que Deus é Deus nessa condição? Onde está Jesus no meio dessa tempestade? Será que Ele pode? Será que Ele consegue? Será que Ele quer? Você começa a questionar e não ter mais aquela fé singela, completa, total, absoluta em quem Deus é na sua vida. Mas Jesus quer acalmar você. E aí, nesse momento, olha que interessante. Jesus, Ele não só te concede paz com as suas palavras. Toda vez que você ouve a voz de Jesus, você não apenas recebe paz, como você recebe ousadia. Nesse momento que ele ouviu essa frase, Pedro falou: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele pula para fora do barco. Pum! Nesse momento, eu escolhi essa mensagem, surgiu no meu espírito, porque Deus falou algo para mim, para minha pessoa. E eu quero compartilhar com a igreja. Um dia, em oração, Deus me trouxe essa palavra muito forte. Eu pincelei ela em alguns momentos aqui nos últimos cultos, mas hoje eu quero ser mais enfático. Deus falou comigo o seguinte: você sabia que naquela época os próprios pescadores produziam os seus barcos? Olha que interessante. Recentemente, no ano passado, encontraram um barco naufragado, né, no fundo do oceano, e eles foram começar o processo. Foi um processo assim, um super projeto para a retirada daquele barco sem que desmanchasse. E aí, de repente, naquele cenário ali, que eles estavam tentando retirar aquele barco, com cuidado, eles conseguiram, então, trazer aquele barco que era em torno de 8 metros. E eles descobriram que tinham ali 12 tipos de madeira. Olha que curioso. E a explicação foi a seguinte: que provavelmente aquele barco tinha sido feito pelo próprio pescador, que não tinha recurso para comprar toda a madeira. Então ele foi reunindo restos de madeira para montar aquele barco e provavelmente precisou remendar ele 1 milhão de vezes, ou 12 vezes, não sei, para ele poder usar aquele barco. Então, os pescadores,
eram as pessoas que faziam seus próprios barcos. E a mensagem que eu recebi de Deus foi a seguinte: se você receber um chamado, não olhe para trás para o que você construiu. Não olhe para o passado. Não olhe para aquilo que te protegia. Não olhe para aquilo que te dava conforto. Não olhe para aquilo que você produziu. Não olhe para aquilo que possibilitava você viver uma realidade. Não olhe também para os seus passos. Caramba, estou andando sobre as águas. Olha que incrível esse milagre. Olha que incrível essa manifestação. Ninguém nunca andou sobre as águas e eu estou andando. Jesus falou comigo: não olhe para o que você construiu, não olhe para trás, não olhe para baixo, não olhe para os seus passos, não olhe para as suas realizações, não olhe para o que você está fazendo. Também não olhe para as ondas, não olhe para aquilo que te intimida, para aquilo que te cerca, para aquilo que te afronta. Não olhe para aquilo que desperta o medo dentro de você, para aquilo que desperta a apatia dentro de você. Não olhe para as ondas, pois enquanto você manter os olhos em mim, você vai continuar caminhando no sobrenatural. Foi essa palavra que Deus deu ao meu coração, me trouxe muito conforto. E por causa dessa palavra, nós iniciamos essa série de mensagens. Jesus é a nossa mensagem, porque nós como igreja estamos retomando o nosso foco para Jesus. É tudo sobre Ele, pois enquanto mantivermos nossos olhos em Jesus, nós não iremos afundar. Nós iremos avançar em direção à vontade dEle, em direção ao abraço dEle. A Bíblia fala, no fim do livro de João, no fim dos evangelhos, que Jesus foi encontrar os discípulos na praia depois de ressurreto, certo? E ele chega na praia, ele começa a fazer acende um fogo ali, começa a fazer um peixe. E quando eles do barco avistam a Jesus na praia, Pedro percebe que é o mestre e mergulha, tira as roupas e mergulha para encontrar com Jesus. Ou seja, Pedro sabia nadar. Se Pedro sabia nadar, qual era o medo de Pedro, então, ao sair do barco e começar a afundar? Ele sabia nadar. O medo não incide em nós sobre o que nós iremos enfrentar. O medo incide em nós sobre o que nós podemos perder. Pensa nisso. Pedro não estava preocupado com a onda que ele ia enfrentar. Eu não sei se eu posso afirmar isso, mas me parece que o que ele temia não era o que ele ia enfrentar. O que ele temia era deixar de viver o que ele estava vivendo. O que ele temia era: caramba, estou voltando para casa. Não quero voltar para casa. Eu abri mão de tudo para seguir o mestre. Eu estou indo no barco em direção à minha casa. Eu estou num barco no meio da tempestade. O meu medo é perder a minha condição espiritual. O meu medo é perder o que eu conquistei, o que Deus construiu na minha vida. Finalmente, eu não sei se você sabe, mas existe um negócio chamado Talmidim, que era o nome atribuído aos discípulos da época. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Muitos acham que Jesus era um carpinteiro. Não tem nenhum lugar da Bíblia que afirma que Jesus é um carpinteiro. Fala que em Nazaré ele foi chamado de filho do carpinteiro. O pai dele era carpinteiro. Se ele fosse carpinteiro, falaram: não é este o carpinteiro? Não falaram isso. E a palavra no original é técnicos, significa construtor. Talvez fosse melhor traduzindo como pedreiro. Uma pessoa que fazia casas. Jesus é assim afirmado na Bíblia como rabi, como mestre. Ele chegava na sinagoga e ele ensinava na sinagoga. Ninguém podia ensinar na sinagoga se não fosse rabino, se não fosse um mestre. Então a ocupação de Jesus era ensinar na sinagoga. Ele fazia isso com frequência. Ele leu a respeito de si mesmo, dizendo: ele me ungiu para pregar as boas novas dos necessitados. Começou a ler o livro de Isaías. Jesus era um mestre. E aí os discípulos, quando Jesus chama eles para segui-lo, era um mestre, era um rabino, convidando seus talmidim, seus discípulos, para andar com ele. Você vai se lembrar que Pedro era maior de idade. Eu não sei se você sabe disso, mas Pedro era maior de idade. Era o único dos discípulos maior de idade. Era alguém que tinha passado da fase de ser chamado para ser discípulo. Era alguém frustrado. Entende? Era alguém que estava lá no jogo de futebol, escolhendo todo mundo, e ele sobrou. O que Pedro temia era perder a sua condição, era perder seu grande presente. Eu pertenço, eu faço parte de um time, eu faço parte de um grupo que vai mudar a história desse mundo,
que Deus chamou, eu ouvi a voz do Mestre, foram os melhores, esses 3 anos foram o melhor tempo da minha vida, eu não posso perder isso, eu não posso deixar que isso afunde na minha vida. Ele não queria voltar para a condição de mediocridade, de normalidade, ele não queria perder o sobrenatural. O capítulo 6 começa com a notícia da morte de João Batista. O capítulo 6 termina, sabe com o quê? Eles chegaram na margem de Cafarnaum e eles pregaram muitos. E a Bíblia fala que todos os que vinham a Jesus eram curados. Todos. Vou repetir. Todos. Pela primeira vez na Bíblia existe um relato. Todos eram curados. Talvez você se pergunte, será que Deus quer me curar? Todo mundo que vinha até Jesus era curado. Por que Jesus não cura todo mundo? Porque nem todo mundo vem até Jesus. A mesma coisa que você acredita sobre salvação, você pode aplicar a cura. Por que todo mundo não é salvo? Porque nem todo mundo vem a Jesus. Por que nem todo mundo é curado? Porque nem todo mundo vem a Jesus. Mas todo mundo que vem até Jesus é curado. Então o capítulo se inicia com a morte, passa por uma tempestade e termina com uma grande manifestação do sobrenatural. Quando a voz que clama no deserto morre, é a hora de entender que a voz que acalma o mar vive.